No quadro Falando com o Especialista de hoje, eu tenho uma convidada muito especial, que é a professora Sonilda Aparecida de Fátima, que tem um currículo invejável. Tendo dedicado toda a sua vida à educação, ela é graduada em Pedagogia, psicopedagoga, administradora escolar e mestre em Gestão do Patrimônio Cultural. É doutoranda em Educação pela PUC Goiás e atualmente é coordenadora e professora do curso de Pedagogia e coordena também a pós-graduação em Docência Universitária do Unialfa. Tem experiência na área de educação, com ênfase em administração de sistemas educacionais, consultoria e docência, atuando principalmente em temas como formação de professores, políticas públicas, avaliação institucional, planejamento e avaliação de aprendizagem, entre outros. Professora Sonilda, um prazer muito grande recebê-la aqui no programa Falando em Gestão. Eu que já acompanho durante muitos anos, sei da sua dedicação pela educação, a sua vivência e toda a sua trajetória na educação. Quando surgiu a pauta, eu falei para a produção, vamos trazer a professora Sonilda para falar sobre educação, porque não tem ninguém melhor para falar sobre esse tema. É um prazer estar aqui, Ederson. Maravilha. Professora Sonilda, nós sabemos que a educação, ela é de fato um direito fundamental do indivíduo. Como que a senhora avalia hoje a educação tanto no país e também no estado de Goiás? Veja só, Ederson, é preciso nós lembrarmos que a educação no país, a educação pública se efetivou no século XX. Os anos 70 e anos 80 foi a maior desenvolvimento da educação pública. Atualmente, nós temos uma educação para todos. Há um investimento muito grande por meio do Fundeb, que fez com que 98% das crianças fossem para a escola. Se nós pensarmos no desenvolvimento nível de país, essa qualidade, apesar da oferta, do acesso e da permanência da criança na escola, dos jovens e dos adolescentes, nós ainda temos que melhorar a qualidade da educação a ser ofertada. Hoje tem-se muito acesso, porém ainda temos uma deficiência na qualidade do aprendizado. Exatamente. Veja só, nós temos hoje o IDEB, que é o Índice de Educação Básica do Brasil, e nós temos uma média muito baixa. Nos anos iniciais, do 1º ao 5º ano, nós estamos com a média acima de 5. O ensino médio tem uma média de 3,8. E olha que Goiás desponta. Tem 4 anos consecutivos que Goiás ainda está numa situação melhor. Está numa situação melhor, mas é muito aquém do desejável. Então, se nós observarmos que no PISA, que é um programa que avalia vários países, o Brasil está no 53º lugar. Ou seja, é preciso investir mais nessa qualidade da educação, é preciso melhorar na área de leitura, na área de matemática, na área de ciências sociais, que são as áreas que são medidas pelo PISA. A partir do momento que houver um investimento maior em educação, isso vai se concretizar em qualidade. E que esse investimento precisa vir na forma de investimento em várias áreas. Investimento na formação do professor, investimento na infraestrutura, investimento na própria sociedade, com moradia, saúde, são vários indicadores que vão se manifestar na qualidade da educação do país. Não é só a educação em sala de aula. Professora, quando a senhora coloca em relação principalmente com o investimento, ele precisa ser infraestrutura, né, da própria sala de aula, mas também o olhar do indivíduo fora da sala de aula, ou seja, as políticas sociais que precisam ser desenvolvidas, de fato a gente percebe que isso tem uma interferência muito grande em sala de aula, né? Porque, ou seja, esse aluno ele vive boa parte da vida dele também fora da sala de aula, e tudo aquilo que ele traz de fora da sala de aula vai interferir no ambiente de aprendizado, é isso? Sim, veja só, se eu recebo um aluno desnutrido, ele tem menos condições de aprendizagem do que aquele que vive numa condição social melhor, que a família tem um desenvolvimento cultural maior, uma família que tem uma formação maior. Tudo isso vai impactar na qualidade da educação dessas crianças. Então é por isso que eu tenho que ter um olhar para dentro
e fora da escola. Eu não posso pensar na qualidade que ocorre só ali dentro. Há vários fatores que vão influenciar na aprendizagem desse aluno. O Brasil hoje, o Ederson, é um dos países que está dentro da média nacional de investimento em educação. O Brasil investe 6% do PIB em educação, inclusive mais do que os Estados Unidos. Isso deveria nos favorecer com educação de qualidade já. Mas é preciso pensar de que forma está sendo feito esse investimento. Aplicado esse investimento. Exatamente, porque não adianta ter 6% do PIB aplicado à educação se não for corretamente aplicado. Na formação do professor, no salário do professor. É preciso pensar que o professor é um item essencial para o desenvolvimento da qualidade do país. Essa questão é muito séria quando a senhora toca, principalmente na questão do salário do professor, e a gente percebe que a carreira hoje, né, professora, do professor que deveria ser realmente valorizada porque é quem forma o país, né, quem realmente faz com que esse indivíduo esteja pronto para a sua vida social, para o seu desenvolvimento dentro da economia, e na verdade isso hoje não acontece, né? Verdade. É preciso pensar mais sobre o investimento no profissional. O Plano Nacional da Educação, inclusive, tem como uma das metas que a maioria dos professores sejam formados em mestrado e doutorado. Nós sabemos que quanto mais formação o professor busca, mais qualidade nós podemos promover na área educacional. Então, há uma necessidade muito grande de investir nesse profissional, investir em salário e investir em formação e valorização. É verdade. Isso que a professora Sonilda falou é extremamente importante. Quando um professor ele tem condições de ter acesso a um mestrado, a um doutorado, isso faz com que esse profissional ele tenha um desenvolvimento tão grande, né, professora? Eu falo que é um momento em que você tem uma ruptura muito grande, porque você traz de um mestrado, de um doutorado, uma bagagem que você consegue fazer com que o seu desempenho profissional, e aí obviamente dentro de sala de aula, seja muito maior, né? Evidente, a partir do momento que nós adentramos em um mestrado, em um doutorado, nós nos tornamos pesquisadores. Isso faz com que tenhamos um outro olhar, um olhar para além da sala de aula. Nós sabemos que a sociedade mudou. As transformações sociais, tecnológicas são enormes. Então o professor ele precisa adequar-se a essa nova realidade, adequar-se a esse aluno digital. Se nós não buscarmos formas de tirar esse aluno da passividade e trazê-lo para dentro da sala de aula, participar da nossa aula e construirmos saberes juntos, a educação não vai melhorar. É por isso que o professor precisa pesquisar o tempo inteiro, investir em sua formação. E é uma educação continuada, né, professora? É uma formação continuada, para que ele consiga atender às demandas sociais. E a gente muda, né, a todo momento, a todo tempo, e isso que a senhora falou é muita verdade. Você fazer com que o jovem hoje ele tenha uma atenção e ele se desperte para determinados assuntos, você precisa realmente de metodologias muito diversificadas em sala de aula, né? É evidente. Como a aula expositiva ela tem o seu valor, a aula tradicional. Nós não podemos menosprezar o valor da aula tradicional. Porém, hoje é preciso que o professor busque formas diversificadas de ministrar a sua aula. As metodologias ativas estão aí, é necessário buscar formas de trabalhar com essas metodologias, não seguir modismos, que às vezes o professor vai aplicar porque viu alguém aplicar e não é por aí. É necessário buscar uma formação continuada para que ele saiba o que ele está fazendo. Conhecer o que está o que está sendo aplicado. Né? Exatamente, é preciso buscar essa formação para isso. Maravilha. Professora Sonilda, a gente vai para um rápido intervalo e nós voltamos no próximo bloco continuando com esse assunto porque está muito interessante. Ok. Tá certo? Eu, se fosse você, não sairia daí, é um minuto só. Oferecemos soluções completas para condomínios com um sistema que integra segurança, acesso, manutenção e comunicação. Porque a gente acredita que usando a tecnologia podemos simplificar a nossa vida. Foi estando atenta a essa realidade que a SmartCom nasceu. Tudo isso na palma da sua mão ou na tela de seu computador. É hora de deixar a tecnologia simplificar a sua vida.
O ser humano está em constante transformação, buscando sempre melhores resultados. As pessoas que mudam o mundo são justamente as que não aceitam o não como resposta e focam seus objetivos no eu posso. São essas pessoas que desenvolvem empresas visionárias e, como em qualquer negócio, enfrentam desafios diariamente. E para que possam alcançar o sucesso, é necessário o apoio de um parceiro estratégico. Nessas horas, você pode contar com o Grupo Destra, que oferece soluções empresariais integradas a partir de uma gestão 360 para a sua empresa, seja ela de pequeno, médio ou grande porte, com serviços de contabilidade, gestão e negócios, desenvolvimento profissional, transações corporativas, auditoria, estruturação societária e assessoria jurídica. É muito mais que um serviço de excelência. São soluções personalizadas que garantem o desenvolvimento de negócios mais sólidos para gerar os melhores resultados para tudo que faz sua empresa girar. Grupo Destra. Resultados de negócios para todos. Estamos de volta com o quadro Falando com o Especialista. E hoje eu estou recebendo a professora Sonilda e estamos conversando sobre educação. Professora Sonilda, algo muito importante que a gente percebe hoje, principalmente dentro das organizações e das empresas, nos processos seletivos e mesmo dentro da rotina cotidiana das empresas, a gente percebe que nós temos hoje uma grande demanda e um grande número, né, de analfabetos funcionais. São pessoas que têm uma dificuldade muito grande de escrever. Será que isso está ligado justamente a tudo isso que nós conversamos no bloco anterior, dessa deficiência na qualidade do ensino que nós ainda temos? É verdade, Ederson. Veja só, há uma pesquisa do ano de 2015 que fala que os jovens de 15 e 24 anos, o analfabetismo funcional foi mais de 26%. Isso vai impactar no desenvolvimento tanto cultural, social, econômico do país. Porque se uma pessoa que poderia contribuir melhor com o desenvolvimento da empresa na qual ele atua, com o próprio desenvolvimento, e ele acaba tendo uma educação que não foi capaz de dar a ele a capacidade de ler, interpretar e melhorar a sua intelectualidade, isso vai impactar para que a educação não tenha o desenvolvimento necessário. Por isso que a educação ela é essencial para o desenvolvimento do país. É preciso melhorar a qualidade da educação, é preciso ter jovens mais competitivos, que possam ter as capacidades, habilidades, as competências necessárias para inserir e ser capaz de angariar uma vaga num concurso público, numa disputa, que ele seja capaz de evidenciar os conhecimentos necessários para o grau no qual ele estudou. Então é preciso melhorar a qualidade da educação. Não é só culpa da educação. Eu friso muito isso porque nós não podemos trazer todas as misérias sociais e colocar essa culpa na educação como a única responsável. Lembrando que são vários os fatores que interferem. É família, é sociedade, né? É a própria desnutrição, é a falta de investimento em infraestrutura nas escolas, a falta de investimento social. Tudo isso vai impactar na qualidade da educação. Professora Sonilda, a gente percebe, né, que a carreira hoje do professor, e aí o Guia do Estudante, recentemente, ela estava me contando aqui nos bastidores, que é o 4º curso hoje mais procurado é a pedagogia. As pessoas estão reativando essa vontade pela educação? Na verdade, a procura pelo curso de pedagogia se dá por 2 grandes motivos. Primeiro, por entender que é um curso que vai proporcionar uma rápida inserção no mercado de trabalho. E segundo, porque acha que a educação vai promover a melhoria própria e, consequentemente, a melhoria do país. A procura pelos cursos de pedagogia hoje, ela está em 4º lugar no Guia do Estudante, quando eles falam dos cursos mais procurados.
Vou lembrar aqui a primeira-ministra da Alemanha. Eu recebi há um pouco tempo uma reportagem até pelo WhatsApp, né, que hoje nós temos essa facilidade, falando da importância do investimento no professor. Quando os juízes lá pediram para ganhar tanto quanto o professor, ela disse que não poderia colocar o mesmo salário, porque o professor é que forma todas as outras profissões. E é isso que a gente precisa pensar no Brasil. Valorizar esse profissional, fazer com que eles tenham melhores condições de formação, porque hoje para um professor fazer um mestrado, um doutorado, tem pouquíssimas vagas nas universidades públicas e às vezes ele não consegue arcar com o custo numa privada. De uma privada. Então é preciso investir mais na formação desse profissional para que a nossa qualidade educacional melhore. Excelente. Professora, aproveitando desse gancho, eu queria que a senhora falasse para os nossos telespectadores aqui os diferenciais do curso de pedagogia no Unialfa. Será um prazer. Veja só, nós lá formamos o pedagogo para espaços escolares e não escolares. Nós temos um olhar voltado como uma escola de negócios. O aluno ele vai sair de lá formado, capaz de montar a sua própria unidade escolar, porque nós oferecemos disciplinas de gestão, de financiamento da educação, de gestão de instituição de ensino. E isso faz com que ele tenha um olhar diferenciado. Ele vai saber gerenciar projetos, ele vai saber se desenvolver didaticamente em qualquer ambiente. Hoje nós sabemos que vários locais querem o pedagogo. É no trânsito, é na empresa, no RH. A atuação do pedagogo hoje ficou muito ampla, né? Ficou muito ampla. E nós estamos conectados ao que o mercado precisa. Então o curso tem um diferencial enorme, porque nós atendemos as demandas sociais. Maravilha. Então você que ainda aí não ingressou em nenhuma universidade, em nenhuma faculdade, tem aí então a oportunidade de ingressar no Unialfa. Ainda tem vestibular, professora? Vestibular aberto. Está aberto. Vá ao site, inscreva-se, pode fazer a vestibular online ou presencial. Maravilha. Professora Sonilda, eu quero te agradecer imensamente. Prazer foi meu. O tempo passou muito rápido, porque falar de educação realmente é muito amplo e muito vasto, né? É. Mas eu quero te convidar para em outras oportunidades a gente poder falar um pouco mais, tá certo? Será um prazer. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada. Eu termino o programa de hoje com uma seguinte frase: a educação é a grande colaboradora na formação de mentes críticas e é o veículo de preparação do ser humano à cidadania real e atuante. Um grande abraço e até o próximo programa.